E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Esporte Clube, eu sou o Eric Alzani, seu companheiro da Fórmula 1 e hoje vamos falar sobre um assunto que é os circuitos da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 tem 24 circuitos hoje fazendo parte do calendário, né? E hoje eu queria fazer uma tier list sobre esses circuitos, né? Os circuitos que são os mais bacanas assim de se acompanhar corridas, tem grandes corridas geralmente todos os anos. E bom, vamos fazer um ranking geral, não o ranking desse ano, porque esse ano ainda não acabou a temporada ainda está muito em aberta, né? Mas então vamos começar então aqui. Bom, estamos bastante interatividade, como vocês podem ver, temos aqui todos os circuitos da Fórmula 1 hoje, Bahrein, Espanha, etc, 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 tá? Bom, vamos começar então hoje falando aqui os nossos tier list, tá? Aqui o primeiro é Grandes Corridas, é um circuito que sempre tem boas corridas, é um circuito muito bom, muito bem localizado, muito tradicional. O circuito Baita Top são os circuitos que são bons, só que às vezes não tem grandes corridas. Circuito Furreca são aqueles circuitos que são bem mais ou menos, às vezes tem corridas boas, às vezes tem corridas muito entediantes. E meus olhos são as corridas ruins pra caramba, né? Bom, então vamos começar com o Bahrein. O Bahrein que já há anos sendo a sede da primeira corrida da Fórmula 1, o Bahrein eu acredito que seja um circuito baita top. Não um circuito que tem corridas tão memoráveis quanto, por exemplo, a de 2021 e a de 2022, que foi uma baita briga entre Leclerc e Verstappen, né? Mas eu acho ainda um circuito muito bacana, tem boas corridas, quase todo ano tem alguma corrida boa, algum acontecimento marcante, né? Até em uma temporada, como por exemplo 2014, foi uma temporada extremamente entediante, o circuito ainda assim nos recepcionou uma bela corrida. Próximo circuito é o circuito da Espanha, da Catalunha. Cara, o circuito ele é tradicional, mas eu acredito que é um circuito bem forrequinha, tá? É um circuito tradicional, só que não tem corridas tão boas assim já há um tempo. É um circuito muito dominado a quem tem um carro bom de desempenho misto, né? Aquele desempenho que é bom, muito bom nas curvas e razoavelmente bom nas retas, né? E eu acredito que graças a isso é muito fácil prever os vencedores do GP da Espanha, né? Esse ano mesmo o vencedor foi o Verstappen, né? Foi bem... todo mundo já sabia praticamente que o Verstappen ganhar a corrida, né? Tudo bem que o Verstappen naquele tempo estava bem demais, mas mesmo assim, vocês entenderam, né? A Espanha, eu acredito que é um circuito bem furrequinha. Hoje em dia, pra mim, podia ser um circuito que se saísse da Fórmula 1, bacana, ia perder um baita circuito, mas não ia perder nada demais. Agora a Áustria eu acredito também é um circuito baita top. Pra mim não é um circuito tão bom porque tem anos que correram corridas meio entediantes. 2021 é um dos maiores exemplos. Porém, sempre tem alguma coisa que acontece numa corrida, é muito bacana, né? 2022, que foi aquela recuperação fantástica do Leclerc, 2023, que teve uma baita de uma disputa, e esse ano ainda que foi a melhor corrida na história da Áustria, né? Disputa entre Verstappen e Lando Norris, que os dois se colidiram, foi muito bacana. Eu acho que a Áustria é um circuito baita top, só não entra em grandes corridas, porque às vezes tem corridas meio chatas na Áustria, não é raro de acontecer, mas ao mesmo tempo não é comum. A Grã-Bretanha é o nosso primeiro circuito no Grandes Corridas. Eu não me lembro quando que rolou uma corrida no Reino Unido que fosse ruim, tá? E olha que eu acompanho a Fórmula 1 desde 2011, que eu me lembro mais. Dizem que eu acompanhei desde 2010, mas desde 2011 pelo menos eu me lembro dos campeonatos, tá? O circuito da Grã-Bretanha é um circuito muito bacana, sempre rolou boas corridas lá, tem temporadas meio chatas. 2015 teve uma boa corrida, 2020 que teve aquela corrida de drama do Hamilton com o pneu furado. Então é um circuito extremamente também tradicional. O Silverstone é o circuito que abrigou o primeiro GP de Fórmula 1 da história lá em 1950. Então é um circuito que nunca pode faltar em qualquer calendário da Fórmula 1, um circuito muito top, muito bom. Para mim tem que continuar na Fórmula 1 até os seus últimos dias. GP da Hungria, cara, eu acredito o seguinte, tá? Hungria tá recebendo boas corridas hoje. Antigamente não tinha tão boas corridas, mas pela história, por história assim de coisas que tem, o circuito vai estar top. E também comparado à Espanha, a Hungria é melhor. Eu prefiro ver uma corrida da Hungria do que da Espanha. A Hungria tem grandes corridas, como por exemplo a primeira em 1986 da fantástica briga entre o Piquet e o Senna.
Esse ano rolou toda uma briga entre o Norris e o Piastri. Ano passado também teve uma boa briga entre o Verstappen e o Hamilton. O Hamilton marcou a pole de novo, né? É um circuito muito grande de história também. É um circuito que por anos deteve o recorde de maior público registrado em um grande prêmio, durou anos. Então a Hungria é um circuito baita top, mais pelos recordes e por corridas antigas do que tanto hoje, tá? Hoje em dia a Hungria está se recuperando, teve boas corridas em 2022, 2023, 2024, mas ainda assim é um circuito que já teve dias, digamos assim, que piores, né? Spa-Francorchamps, cara, aqui vai entrar uma polêmica, mas eu já explico pra vocês, tá? Spa é um circuito baita top, eu acho ele melhor que a Hungria, mas não maior que a Áustria. Agora, qual é que é o pecado que eu vou meter pra vocês, tá? A Bélgica já há alguns anos não vinha recebendo corridas tão boas. Agora em 2024 se mudou com a disputa entre o Russell e o Hamilton pela vitória. Mas Spa não vinha recebendo umas corridas tão boas. Já teve dias, digamos assim, que melhores, tá? É um circuito também extremamente tradicional. Para mim, se sair da Fórmula 1 vai fazer uma grande diferença, mais pela história, né? Mas eu não vejo a Bélgica tão poderosa como já foi antigamente, tão temida assim. Mesmo tendo curvas completamente famosas como a La Source e também a Eau Rouge, que é talvez a curva mais famosa e mais bonita da Fórmula 1, ainda assim é um negócio, tá? Agora vamos começar com o primeiro do meus olhos, GP da Holanda. Cara, eu não entendo o GP da Holanda assim. Cara, eu tenho uma relação de amor e ódio com esse circuito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu curto um pouco esse circuito por causa das curvas que elas são todas inclinadas, cara, é Mônaco. Eu acho que Holanda é um Mônaco sem muros, tá? É um circuito difícil de ultrapassar, não tem ultrapassagem. Só esse ano que mudou um pouco a regra do jogo de que só Verstappen vencia na Holanda, né? Mas eu acredito, tipo assim, que Holanda, se sair da Fórmula 1, pra mim não ia fazer tanta diferença, igual fez Paul Ricard. É um circuito que tem muita história com a Fórmula 1, mas se saísse hoje, eu não ia sentir falta, tá? Agora sim, também, outro grandes corridas, Monza. Cara, nunca eu acho que eu vi um circuito tão bacana, tão cara de velocidade do que Monza. Monza é um monte de reta e curva de alta, cara. Eu acho que eu adoro Monza por causa disso mesmo, cara. Só tem praticamente duas curvas de baixa, que são as duas chicanes, né? E as curvas, as outras, são tudo curvas de alta, cara. Tem como tu fazer de quarta marcha, cara. É absurdo. É absurdo, cara. Monza é a cara, eu acho que é uma das caras da Fórmula 1. Acho que se Monza um dia cair fora da Fórmula 1, a Fórmula 1 vai sentir muito impacto, mas, tipo assim, muito mesmo. Monza, pra mim, em todo o calendário tem que estar. É um circuito extremamente tradicional, não tem muito o que dizer, né? É um circuito com a cara da Fórmula 1, cara da Ferrari, cara da Itália, né? Então não tem muito o que dizer. Azerbaijão, cara, eu acho que é um circuito furreca, só que eu acho melhor acompanhar um GP do Azerbaijão do que da Espanha. Por quê? Porque ao contrário da Espanha, o Azerbaijão tem muita reta e é um circuito muito bacana. Eu acho que passa por pontos muito bacanas da cidade, como tem a curva do Castelo, que o Leclerc sabe muito bem como fazer ela. Então eu acho que é um negócio muito bacana. Azerbaijão é um circuito que, se também saísse da Fórmula 1, eu ia sentir um pouco, mas eu não ia ficar triste. Eu ia entender, digamos assim. O circuito que eu mais odeio de correr no simulador, Singapura. Cara, Singapura começou a se recuperar esses anos, 2022 e 2023. Teve boas corridas, mas, cara, eu não consigo ver Singapura com bons olhos, cara. Eu acho que também o pessoal mais antigo da Fórmula 1 desde 2008 quer esse circuito fora pra ontem, né? Mas, tipo assim, eu não curto muito Singapura, tá? Singapura eu acho que é um circuito meio furreca, só que também nunca ouvi uma corrida tão boa assim, tá? 2023 talvez foi uma corrida boa, 22 eu acho que talvez se encaixei numa grande corrida, mas mesmo assim, Singapura pra mim, se caísse fora do calendário, eu ia ficar feliz. Austin, Estados Unidos, circuito furreca, tá? Mas não um circuito
tão ruim assim, tá? Eu boto circuito Furreca porque não tem um meio termo entre Baita Top e Furreca, e entre os dois eu prefiro Furreca. Por quê? Porque é mais um circuito mais do mesmo da Fórmula 1. Hermann Tilke que fez curvas de alta, depois uma retona, aí uma curva de baixa, aí vem mais uma reta, aí vem uma curva desafiadora. É o padrão Hermann Tilke, tá? Então é por isso mesmo que eu boto Austin aqui. Nada contra Austin, Austin tem boas corridas, mas ainda assim eu não consigo enxergar tão bem esse circuito, tá? Arábia Saudita, cara, o circuito talvez o mais perigoso da Fórmula 1. Eu acho ele um circuito baita top, tá? Eu vou ser polêmico aqui. Eu gosto de ver as corridas na Arábia Saudita, tá? Eu acho que a Arábia Saudita tem boas corridas. Eu acho que são muito subestimados, tá? Todo mundo fala, a Arábia Saudita veio pelo dinheiro. Cara, veio pelo dinheiro, veio. Mas quando que um circuito não veio por dinheiro na Fórmula 1, cara? Me diz uma vez que o circuito não veio por dinheiro. O Jacarepaguá veio porque o Interlagos não queria pagar uma taxa e eles vieram para pagar a taxa para dar turismo, para dar dinheiro. Cara, não tem outra coisa, cara. Eu acho que a Arábia Saudita é um circuito bem bacana, eu gosto muito das curvas. No simulador eu acho muito bacana de dirigir. Então, pra mim é um circuito baita top, mas comparados a outros aqui, ele não é melhor que alguns, tá? Circuito Hermanos Rodrigues, cara, é um circuito baita top. Eu gosto do Hermanos Rodrigues, principalmente pela retona que tem, eu não lembro de quantos quilômetros vai estar aparecendo aqui quantos quilômetros é essa reta, né? Mas, assim, comparado aos outros circuitos do baita top, ele não é tão assim, tá? Nunca teve uma corrida boa, eu acho que eu tava, na real, vamos botar pra Furreca, que agora eu parei pra pensar uma coisa. Não me lembro de uma corrida boa no México. Nunca eu acho que teve uma corrida boa assim no México que tu vai se lembrar memorável. Ah, mas 2021, mas 2023 teve a batida. Então, tu vai se lembrar de uma corrida por causa de uma batida? É ridículo. Eu vou dizer bem sério, é ridículo. Bem sincero. Eu botei Grã-Bretanha e Itália ali, a Monza, né? Por causa do seguinte, tá? Eu vou falar. Em 2022, alguns vão dizer, eu me lembro da batida do Guan Yu Zhou com a Alfa Romeo, tá? Mas também essa corrida teve toda a questão do Hamilton fazendo corrida sensacional em casa, o Verstappen com problemas com a Red Bull, o Leclerc sendo sacaneado pela Ferrari, como milhões de vezes naquele ano. Então, tipo assim, tu se lembra um monte de coisa top. Na Itália, dá pra se considerar 2021 da disputa entre McLaren e... da disputa entre a McLaren, cara. 2020, que teve a disputa entre o Pierre Gasly e o Carlos Sainz, cara. Então, são coisas que são memoradas por outras coisas, cara. Claro que alguns são memorados pelas batidas, 2021 Hamilton e Verstappen, 2022 Guan Yu Zhou, mas assim, são coisas que são lembradas por outros critérios, não só batidas, né? Circuito Interlagos, cara, não tem nem o que dizer. Interlagos, eu te amo. Interlagos, simplesmente eu te amo, né? Cara, Interlagos trouxe sempre boas corridas. Talvez 2015 foi o único ano que não trouxe uma corrida tão boa, mas mesmo assim Interlagos sempre trouxe corridas boas, sempre trouxe algum momento memorável. Quem se lembra de 2021, o Hamilton e o Verstappen, o Hamilton jogando o Verstappen jogando o Hamilton para fora da pista. Em 2022, a briga das Mercedes para ganhar, o George Russell num final de semana iluminado, acho que foi a maior performance que eu já vi na minha vida sobre o George Russell. O 2023, que foi uma boa corrida, teve muitas disputas, disputa entre o Pérez e o Alonso. Então, tipo, cara, é um circuito incrível. Interlagos um dia saiu da Fórmula 1, mas o Brasil sentiu e depois voltou de volta para Interlagos. Tem o dedo de pilotos como o Senna e o Emerson Fittipaldi, né? Então, um circuito tradicionalíssimo. Não tem muito o que dizer, Interlagos, eu te amo. O circuito mais novo da Fórmula 1 hoje, Las Vegas. Cara, Las Vegas é um circuitinho... Cara, eu acho que eu devia ter colocado no meio termo, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar ele por enquanto em Furreca. Por quê? Porque não teve muitas corridas ainda, mas a primeira corrida que já rolou em Las Vegas foi boa, tá? Desde a batida do Norris, a disputa do Leclerc contra o Pérez, a Ferrari talvez o carro mais bonito que trouxe no ano passado. Então, cara... É um circuito muito bacana, Las Vegas. Eu acho Las Vegas um circuito que tem muito a prometer, né? Tudo bem que é um circuito um pouco, como posso dizer, repetitivo, reta, curvinhas de alta e média, mas eu gosto de Las Vegas, tá? Só botei em Furreca porque não teve muitas corridas aí, só teve uma.
Qatar. Qatar é meus olhos. Eu não gosto do Qatar, tá? Tipo assim, eu gosto do Qatar na MotoGP, porque na MotoGP é fácil tu ultrapassar. Na Fórmula 1 não é mais assim, cara. No simulador, eu gosto de dirigir só que no simulador. Eu vou dizer bem sério, porque eu adoro curva de alta no simulador, mas pra Fórmula 1 acho que é um circuito que não serve. É um circuito padrão Hermann Tilke, uma reta, curva de baixa, curva de alta, curva de média, depois vem mais uma reta, depois vem uma reta e deu, acabou. É um circuito padrão, mas tipo assim, entre Qatar, Singapura e Holanda, eu prefiro assistir 1000 vezes Qatar. Abu Dhabi é outro, meus olhos. Abu Dhabi, pra mim, já tá fazendo hora extra na Fórmula 1 há anos. Única vez que eu vi uma corrida boa em Abu Dhabi foi em 2021. E por causa da última volta. Que se não fosse pela última volta, seria um circuito pra entrar e beleza, tchau. Mas, tipo, cara, eu não curto Abu Dhabi. Eu não curto, nunca curti Abu Dhabi, cara. Circuito padrão Hermann Tilke, curvas de alta, chicane, reta, outra chicane, reta, médio, pronto, acabou. É a mesma coisa, tá? Austrália, Melbourne trouxe corridas boas esse ano, trouxe uma corrida muito boa esse ano, trouxe ano passado, trouxe em 2022. Eu boto no circuito baita top, tá? Eu acho um circuitinho bacana, a Melbourne, comparado a outros circuitos que teve no baita top, eu acho que fica um pouco atrás, mas mesmo assim, Melbourne é um circuito muito bacana, eu acho ele muito legal. É um circuito que se saísse da Fórmula 1 hoje eu também ia sentir saudade. A única coisa que eu não gosto de Melbourne é o horário, porque, pô, acordar às 4 da manhã pra ver a corrida me custou um pouco de sanidade mental. Pois é, né? Bora próximo. Suzuka é um circuito baita top, mais pela história do que pelas corridas, tá? Eu vou dizer o seguinte. Se eu fosse colocar só pelas corridas, seria um circuito baita top por causa das corridas de hoje. Mas se for levar em consideração a história de que Suzuka definiu já vários campeonatos, teve corridas boas, foi despedida de muitas coisas e tudo mais, é um circuito muito bacana, eu acho ele muito legal. Tem toda a questão também de que os carros, eles passam uma ponte assim, se cruzam, eu acho isso legal. Tem a 130R, que é a curva mais sensacional da história de qualquer automobilismo, do automobilismo em geral. A 130R é maravilhosa. Por isso eu coloco Suzuka em grandes corridas, mas mais pela história. China, circuitinho baita top. Vou dizer bem legal, vou dizer bem sincero. Eu gosto da China. Muitas pessoas reclamaram esse ano que teve uma corrida bem mais ou menos, cara. Só que, tipo assim, a China traz boas corridas. Foi a corrida que mais trouxe ultrapassagem na história, que foi lá para 2010. É um circuito muito legal, eu gosto bastante. É um circuito do Hermann Tilke, só que ele foge um pouco do padrão dele, que ele fez. Eu gosto da China. Miami, vamos começar com Miami. Vamos falar de Miami, o último circuito dos Estados Unidos. Miami é um circuitinho furreca. Padrão Hermann Tilke, nunca teve uma corrida tão boa assim, tá? Mesmo 2024 agora com o Lando Norris ganhando. Beleza, Lando Norris ganhou. E o que mais aconteceu? Exatamente, não aconteceu mais nada. Então, por isso pra mim, Miami é um circuitinho furreca. Bem furreca. Emília-Romagna, circuito baita top, não tem nem como, né? Aqui é outro exemplo de velocidade, outro exemplo de que a Itália traz circuito de velocidade. Infelizmente é um circuito que para brasileiros não tem boas lembranças de domingos, né? Mas ainda assim, a Emília-Romagna trouxe várias alterações que deixaram o circuito ainda mais bacana do que já era. Eu vou falar primeiro do Canadá e depois falar de Mônaco, porque eu vou ter uma opinião polêmica de Mônaco. Canadá é um circuito baita top, tá? O Qatar eu acho que ele é um circuito muito tradicional, traz boas corridas, mas ele fica atrás aqui por causa do ano de 2022, foi uma corrida bem monótona, 2018 também foi bem monótonozinho, né? Mas esse ano teve uma corrida espetacular, talvez o melhor desempenho do Verstappen na carreira, porque o Verstappen tava muito mal, errou na estratégia e foi lá e correu atrás para conseguir a vitória. Então, por isso eu acho que o Canadá é um circuito baita top, trouxe boas corridas. Então, por mim, fica aqui em circuito baita top, tá? Agora, Mônaco, tá? Mônaco. E vamos levar em consideração, tá? Se fosse levar em história o glamour, a cara Fórmula 1 de Mônaco, é um circuito de grandes corridas. Só que se levar em consideração as corridas em si, é um circuitinho de meus olhos, tá? Mônaco é um circuito à parte da Fórmula 1.
Não existe qualquer outro GP que se compare a Mônaco, talvez ali Zandvoort, mas ainda assim, Mônaco é um caso especial, né? Mônaco, infelizmente, envelheceu mal para os carros ficaram muito largos, tudo mais. Para 2026 prometem que Mônaco vai ter ultrapassagens, mas tipo assim, levando em conta o que Mônaco é hoje, eu não sei se está na hora de aposentar Mônaco e ter o legado só. Porque, tipo assim, pra tudo eu acho que tem um fim, e pra Mônaco eu acho que o fim tá se aproximando, né? Então, pessoal, essa aqui ficou a nossa tier list, né? Grandes circuitos históricos lendários, Grã-Bretanha, Itália, Brasil, Japão, não tem acho que outros que dá pra colocar. Talvez ali o Bahrein, eu vou dizer bem sincero, tá? O Bahrein tá se tornando um circuito clássico já da Fórmula 1 e eu acho que tá fazendo boas corridas, tá fazendo bons anos, né? Circuitos Baita Tops, Bahrein, Arábia Saudita, Canadá, Bélgica, China, Arábia Saudita, Austrália, Hungria e Emília-Românnia. Circuitos muito bacanas, trazem geralmente corridas muito boas. Circuitos furreca, são aqueles circuitos que ou estão há pouco tempo na Fórmula 1 ou são circuitos que prometem muito, mas hoje não estão entregando muito. E também meus olhos são circuitos que dói de ver uma corrida ali, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal Esporte Clube, né? Eu sou o Eric Alzani, seu amigo da Fórmula 1 deste canal. É isso. Tchau e fui!